Olá amigas, olá amigas, vamos lá, a terceira etapa e o terceiro vídeo sobre contestação trabalhista. Vamos continuar com o nosso esqueleto. No vídeo anterior eu falei para vocês da necessidade de elaborar o endereçamento, fazermos a qualificação do réu e do autor, falarmos das preliminares e agora então vamos à quarta etapa da nossa contestação, que são os fatos. O que são os fatos para uma contestação? Os fatos para uma contestação são aquelas teses arguídas em petição inicial de forma resumida. Então o réu ele tem que justamente na contestação resumir de forma bem sintética o que está na inicial. O que é resumir de forma bem sintética? Eu sugiro o réu a fazer uma alegação de fatos em torno de um parágrafo. Você não precisa esmiuçar em detalhes os fatos, porque eles serão objetos da impugnação específica que está por vir. Então, apenas para cumprir requisito, pontuaria-se de forma direta o que o autor propugnou na inicial e diria, exemplo, nenhuma dessas pretensões é devida, ponto. E aí passa-se, então, a análise do mérito. Tá? E é a análise do mérito na contestação que nos interessa propriamente dita. E aí, para falar então dessa quinta etapa, que é justamente a defesa do mérito, nós temos que analisar a impugnação específica, que está lá no artigo 341 do CPC. O artigo 341 do CPC tem que ser um mantra para quando for elaborar uma contestação. O artigo 341 do CPC, ele prevê justamente que o réu tem que se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial. Tá? Então ele tem que se manifestar item a item, não cabe manifestação genérica, exceto se ele for defensor público. Tá? Se ele não ser um defensor público, tem que se manifestar item a item, ponto a ponto, tem que contestar um a um. E aí vale novamente aquela dica que eu lhe dei anteriormente, do réu utilizar a petição inicial como checklist, impugnando item a item, certo? Item a item. Lembrando que a contestação ela tem que amarrar os fatos do que aconteceu na realidade com os documentos e aí, se eventualmente a empresa não contestar, o ponto que ela não contestou se torna um ponto incontroverso. E aí nós temos que tomar um cuidado por conta do artigo 467 da CLT. O artigo 467 determina que os pontos incontroversos ou teses incontroversas ensejam pagamento na primeira audiência. Então, verbas incontroversas devem ser pagas na primeira audiência, que determina o 467. E se não houver o pagamento, haverá o acréscimo de 50% sobre as verbas incontroversas. Então, é muito importante realizar a contestação de item a item para tornar todos os pedidos controversos e assim fugir da multa do 467 da CLT. Tá? Além disso, na contestação tem que se analisar a questão de quem é o ônus probatório e quais as teses se alegará por conta desse ônus probatório. Então é bem importante o réu ter isso em mente, tá? Anexando aí os documentos, se possuir, ou eventualmente a realidade fática. Tá? A contestação, como nós mencionamos, é uma peça rebuscada, porque todos os pontos que foram levantados no inicial têm que ser rebatidos, e rebatidos com argumentos. E se o réu não tiver argumentos, eventualmente tem que buscar, ou um julgado, tem que buscar eventualmente uma doutrina, tem que buscar algo que lhe dê subsídio para fazer a contestação. Se não tiver, a verba se torna incontroversa, significa que o autor realmente alegou o que era correto. Tá? O que era correto. E um outro detalhe muito importante, não minta na contestação, porque a mentira na contestação significa distorcer a verdade fática. E a distorção da verdade fática implica em litigância de má-fé. Então não adianta criar fatos na contestação, porque se em audiência ou se durante uma instrução probatória restar provado que a contestação é falaciosa e mentirosa, é possível o juiz então condenar o réu a pagar multa devido à litigância de má-fé. É muito comum, mais do que nós pensamos, quando você tem a contestação no sentido A e os depoimentos e as provas nos autos no sentido B ou C, o juiz menciona então que uma das partes, que é justamente a contestação formal ou as provas, estão ali em colisão, e essa colisão gera litigância de má-fé. E aí a litigância de má-fé é apenada com multa. Então, muito cuidado para não criar uma tese esdrúxula ali na contestação e essa tese não ser
confirmada a necessidade de sempre se manter a coerência entre os fatos alegados na contestação e as provas apresentadas nos autos, tá bom? E outra dica para quem vai prestar eventualmente algum concurso público ou OAB é, na contestação, trabalhe somente com as informações que o problema lhe trouxer, evite criar dados, tá? A criação de dados pode complicar a análise subjetiva da sua contestação. Ora, feito o mérito, e o mérito deve ser construído da mesma forma, premissa maior, premissa menor e conclusão, como silogismo. E o que seria a premissa maior? A premissa maior é o que a inicial te apresentou. Então, exemplo, requereu o autor pagamento de horas extras baseados na tese de que trabalhou em jornada excessiva. Contudo, como premissa menor, não há essa realidade fática. Os cartões de ponto demonstram que não ocorreu a realização de horas extras. E aí você fundamenta sua premissa menor baseada na lei, pois a lei determina que a jornada seja de 8 horas e assim por diante, tá? E aí a conclusão é, não são devidas as horas extras. Então, de igual sorte, se você tem uma inicial construída em tópicos, a sua contestação também deve ser uma contestação construída em tópicos, tá? Tópico de hora extra, tópico de verbas rescisórias, tópico de FGTS e dentro do tópico o raciocínio através de um silogismo, tá? Feita a análise de mérito, nós vamos então aos requerimentos. O que são requerimentos? Exemplo, pedido de condenação em honorários sucumbenciais, pedido de produção de provas. Se você não fez a impugnação da justiça gratuita e preliminar, eventualmente cabe aqui. Eventualmente, se você tem algum outro pedido, fazer juiz, por exemplo, para que seja expedido um ofício a um determinado ente, para que seja produzida uma prova, é aqui em requerimentos que você justifica, tá? Feitos os requerimentos, como item 6, nós vamos ao item 7, que são justamente o quê? Os pedidos. E aí os pedidos na contestação tem uma regrinha a ser observada. Os pedidos, se você arguiu preliminar, você tem que pedir que essas preliminares sejam acolhidas. Se você arguiu prejudicial, você tem que pedir que a prejudicial seja declarada. E se você arguiu matéria de mérito e vai ter arguido, você vai pedir a improcedência da ação. Então vamos lá, vamos retomar. Se você pediu preliminar, que a preliminar seja acolhida. Se você pediu prejudicial, que a prejudicial seja declarada. E se você pediu improcedência da ação, desculpa, se você alegou mérito, você vai pedir improcedência da ação, tá? Então, preliminar declarada, preliminar acolhida, prejudicial declarada e mérito improcedência, tá? É assim que você tem que montar uma frase. Como seria essa frase? Exemplo, ante o exposto requer que as preliminares arguidas sejam acolhidas e o feito extinto sem resolução do mérito e, subsidiariamente, que a prejudicial de mérito seja declarada, reconhecendo a prescrição e ainda, caso Vossa Excelência analise o mérito, que o mérito a ação seja julgada totalmente improcedente, tá? Então, perceba, numa frase dessa você preenche esses 3 requisitos. Além disso, você tem que pedir a questão de produção de ônus da prova, observando o artigo 818 e até a inversão do ônus da prova, fazer pedidos como, por exemplo, condenação da parte em honorários, tanto advocatícios quanto sucumbenciais, e eventualmente um outro pedido que possa aparecer até litigância de má-fé, certo? Feitos os pedidos, nós vamos ao desfecho, que é justamente a parte final, termos em que pede deferimento, local, data e nome e assinatura do advogado, sempre no meio da folha o desfecho, tá bom? Com isso nós temos então a contestação elaborada, que é uma peça, como eu falei, de extrema importância e que deve ser apresentada junto com os documentos de forma prévia no processo judicial eletrônico, tá bom? Contem comigo, estou à disposição. Até o próximo vídeo.